Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui porque quem tem nos acompanhado pelo Instagram, @mulherescompropósito_oficial, eu tenho colocado lá o que a gente tem feito semanalmente, todas as terças-feiras, pelo Google Meet, as nossas devocionais, que tem sido realmente uma bênção. Já estamos indo para a quarta devocional, terça que vem, e muitas pessoas pediram para eu gravar um resumo das 3 primeiras devocionais. A gente tem falado sobre Davi. Então eu queria, esse primeiro vídeo eu vou falar da primeira devocional, vou resumir porque a gente fez quase meia hora de devocional, quase 40 minutos de devocional. Então eu vou tentar resumir ela o máximo que eu puder para que você não fique de fora nas próximas devocionais, para que você realmente, se puder estar com a gente, vai ser uma bênção. Então eu queria te convidar a entrar no nosso Instagram, lá tem um link na bio do Instagram, que você clica e entra direto no grupo do WhatsApp para poder participar. Lá eu coloco os links das nossas devocionais, que são todas as terças-feiras. Então eu queria que você abrisse o seu livro na palavra de Deus, nossa Bíblia, no Salmo 38, que essa é a nossa primeira devocional. E o título desse livro é fantástico, porque coloca a oração de um pecador aflito. E aí, se você puder ler ele, você lê em casa. Eu não vou perder tempo, eu não vou perder muito tempo lendo ele aqui, porque a gente tem um tempo curto, não queria deixar esse vídeo longo. Então, esse salmo, só pelo título você já vê, a oração de um pecador aflito. E eu queria destacar, se você puder ler, pausa esse vídeo, lê, e aí depois volta a assistir ele de novo, porque eu tenho certeza que você lendo, você vai entender o quão fantástico é esse salmo. E o quão fantástico é a pessoa de Davi, o quanto ele confia no Senhor. E o destaque nesses salmos que eu quero destacar hoje para vocês, para você entender um pouco da história desse momento de Davi, você tem que ler o livro de Samuel. Principalmente esse livro de 2 Samuel ali 19, 2 Samuel 20 e 2 Samuel 21, que fala mais ou menos nesse contexto do que está acontecendo aqui com Davi nesse momento aqui. Davi está passando por um dos momentos, talvez um dos piores momentos da vida dele, pessoal. Sem ser o pecado lá com Betseba, ele está passando um outro momento bem difícil com seu filho Absalão. Então, para você ler e entender o contexto desse salmo que ele está escrevendo aqui agora. E aí eu queria destacar no Salmo 38, no versículo 9, que ele coloca assim: Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, falta-me força, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Esse momento que Davi está vivendo, como eu falei, talvez, se não for o pior, é um dos piores. E aí você lê lá 2 Samuel, entende um pouquinho o que está acontecendo. Ele, nesse momento agora, Absalão traiu ele. O seu próprio filho roubou o reino dele. Então ele teve que sair fugido do próprio reino, porque Absalão tramou com alguns dos seus amigos e roubaram o reino do próprio pai. Então é esse o momento que ele está se sentindo traído, que ele está se sentindo desamparado, que ele está se sentindo sozinho, que ele está se sentindo com medo, que o coração dele tá ansioso. E aí ele escreve essa oração. E o que me fascina na vida de Davi, sabe, queridas, é a clareza que ele tem dos próprios sentimentos dele. Se a gente for olhar para a pessoa de Davi, a Bíblia não escondeu quem era Davi. Deus é fantástico, porque ele não mostra só o lado bom. Ele não mostrou o lado bom das pessoas, ele mostrou também as falhas. E Davi teve muitas falhas. E mesmo assim, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E aí, talvez você fique se perguntando como que um homem desse foi considerado segundo o coração de Deus. Justamente porque ele não se escondia de Deus. Davi, ele não se escondia, e o fato de ele se conhecer era muito fácil de ele identificar os pecados e nomear eles. E Davi, ele sabia o nome de cada pecado, ele sabia. E o que me chamou a atenção também no versículo 13, que ele também que ele coloca aqui o desespero dele em toda a situação que ele está vivendo.
Ele coloca assim: Senhor, mas eu como surdo não ouço, a qual mudo não abra a boca. Sou como quem não ouve e cujos lábios não há réplica. Então eu vejo talvez um homem nesse momento querendo agir por conta própria. E o temor que ele tinha em Deus era tão maior do que toda a ansiedade que ele vivia, o que ele confiava no Senhor, o que ele tinha de intimidade com o Senhor era tão grande que ele realmente entregava isso pro Senhor. E aqui a gente pode ver esse homem com vontade de agir por conta própria, com vontade de pegar esses inimigos e sentar a boca, ou agir com força. E aí eu vejo um homem que tá abrindo mão desses sentimentos, porque ele quer que o Senhor haja por ele, não ele agir por conta própria. E ele blinda os próprios ouvidos, porque ele sabe da importância de seguir os passos de Deus, de estar em obediência a Deus. Davi foi um homem que falhou e ele viu as consequências dos seus pecados, inclusive ele entende, se você ler esse Salmo 38 todo, ele sabe que o que ele está passando é consequência dos pecados dele lá de trás. Ele tem ciência disso. Então Davi, ele já sofreu tanto, o seu ombro está tão calejado, ele fala que os ombros dele tá doendo. E aí ele quer que o Senhor haja por ele. O Senhor vá através dele. E aí ele blinda os seus ouvidos, porque ele espera que a resposta está no Senhor. E se você ler o versículo 15 e 16, ele coloca que: pois em ti, Senhor, eu espero e tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala os pés. Davi está falando para o Senhor: Senhor, meus pés estão a ponto de resvalar, eu estou a ponto de cair, mas não deixe que isso aconteça comigo. Eu espero em ti, Senhor, que tu me respondas. E a gente vê que nos próximos versículos, ele começa a colocar as fraquezas dele diante de Deus. Os meus inimigos, Senhor, são maiores. Os meus inimigos crescem diante de mim e querem fazer contra mim o mal. E aí nos últimos versos, se você ver, ele coloca realmente a sua dependência diante de Deus, toda a sua fraqueza diante de Deus, e pede para que o Senhor não o desampare. Ele coloca assim lá nos finais, reconhecendo a grandeza de Deus e a pequenez dele. Ele coloca: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Sabe, queridas, fantástico ver a história que Deus não escondeu de Davi. Davi foi um homem que não foi perfeito. A gente viu aqui, quem conhece um pouco da história de Davi sabe o quanto ele errou. Como homem, como marido, como pai, ele sabia disso também. Mas ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha essa ligação com Deus. Ele tinha essa intimidade de mostrar para Deus o que ele estava sentindo. E eu olho para Davi e eu vejo realmente um homem que espera em Deus e confia em Deus. Talvez hoje eu queria que você olhasse para esse salmo, lesse esse salmo com bastante atenção, com seu coração realmente aberto a receber, porque talvez hoje você precise agir como Davi. Talvez hoje você precise olhar para dentro de si, dentro de você mesma, e nomear os seus pecados. Confessar isso diante de Deus e depender de Deus. Sabe, queridas, talvez hoje você esteja passando por uma angústia, talvez hoje você esteja passando por depressão, talvez hoje você esteja com medo, o seu coração esteja como Davi ali no versículo 9, que ele coloca: que o meu coração bate forte, Senhor. Estou ansioso, o meu coração bate forte. E aí ele coloca com clareza isso diante de Deus. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos e a minha ansiedade eu não te escondo. Tu sabes, Deus, o que eu estou passando. E talvez hoje você esteja enfrentando isso. Coloque os seus desejos e ansiedades diante do Senhor. E dependa dele.
Espere a resposta em dele. Não haja com as suas próprias mãos, porque o Senhor é quem luta por nós. Ou talvez você esteja enfrentando perseguição dentro da sua casa, seu marido, seus filhos, seus parentes, e você tá com vontade de abrir a boca, ou você tá com vontade de falar o que não tem que falar, ou você tá ouvindo coisas que não é para você ouvir, ou você tá vendo coisas que não é para você ver. Peça ao Senhor que o Senhor blinde os seus ouvidos, blinde os seus olhos e feche a sua boca, para que você espere no Senhor a resposta. Sabe, queridas, nós precisamos depender do Senhor. Haja como Davi agiu nos versículos 13, 14, 15 e 16. Se você ler, você vai ver. Porque ele espera no Senhor que ele responderá para ele. Então, se você hoje está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de ansiedade, algum tipo de problema, se o seu coração está aflito, se os seus lombos estão cansados, entrega para o Senhor. Nomeia cada pecado que você tá sentindo, nomeia cada desejo que você tem sentido, nomeia isso diante do Senhor. Davi não teve vergonha de demonstrar sua fraqueza, mas sabe por que Davi não teve vergonha de demonstrar sua fraqueza? Porque ele cria na grandeza de Deus. Ele confiava num Deus poderoso, ele conhecia esse Deus poderoso, ele experimentou o poder de Deus sobre a vida dele por várias e várias vezes. E muitas vezes nós não experimentamos o poder de Deus porque nós temos medo de expor a nossa fraqueza para Deus. E aí nós queremos agir por nossa própria conta. E talvez hoje você esteja com os ombros cansados, você esteja com seu peito acelerado, você esteja com a sua cabeça bagunçada, porque você não tem colocado isso diante de Deus, que é Ele quem luta as suas causas. E aí, se você está fazendo pelas suas próprias mãos, você está cansado. Você não tem visto as coisas irem para frente. Mas se você colocar aos pés do Senhor todas as suas fraquezas e deixar lá e crer que Ele é quem luta, Ele vai fazer por você. E aí, faça como Davi fez nos versículos 21 e 22, peça, clame ao Senhor, Senhor, não me desampare, Deus meu, não te ausente de mim, apressa-te a socorrer-me, Senhor, salvação minha. Peça ao Senhor que não te desampare, queridas. Clame ao Senhor diariamente que não te desampare. Clame ao Senhor que Ele te socorra. Eu queria deixar essa mensagem para você, essa primeira devocional para você, para que você realmente coloque o seu coração aberto na presença do Senhor, não esconda dele, porque Ele conhece cada detalhe seu, Ele sabe o que passa dentro de você, mas Ele quer que você coloque para que você saiba o que está passando dentro de você. Não tem como a gente abandonar os nossos pecados se a gente nem sabe quais são. Não tem como Deus agir sobre a nossa vida se a gente não coloca isso na presença do Senhor. Amém, queridas? Eu queria orar por você, para que você realmente coloque aos pés da cruz. É nele, é só lá que você vai conseguir o amparo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá, pela tua palavra que é viva e eficaz, pelo poder que tu tens. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua grandeza, pela tua glória e mesmo tamanho o teu poder. Tu se importa com cada aflição do nosso coração. Tu sabe a nossa ansiedade, tu sabe os nossos medos, tu sabe, Senhor, os nossos traumas. E nesse momento eu venho te pedir que cada uma dessas mulheres que estão assistindo